Obrigado por sua fala. Ok, então, bom dia a todos. Vou dar início louvando o Senhor, né? Foi Jesus que abriu o caminho pro céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No céu, na terra, que maravilhas! Vai operando o poder do Senhor. Escute. Mas se amou aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Deus glorioso, Messias vitorioso, Redentor de todos os que crêem no seu nome. Paráclitos, advogado. Não é em vão que ele diz nas Sagradas Letras, em 2 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Olha como ele dá início à fala dele. Não é carta branca para pecar, mas caso te encontres no chão, te sentindo culpado, não esqueça, foi te constituído um advogado. E esse advogado não perde causa. Não é qualquer um. É Jesus Cristo o justo. É Deus lindo, né? Por que demorar a vir para este Cristo? Por que ficar postergando adiante? A melhor coisa que tem que se fazer é dar um passo em direção a Ele, rendição total, sem reservas, rendição total aos seus pés. Abre o coração e os lábios e faça o voto de servi-lo e adorá-lo. Amém? Vamos lá então. Livro de Atos. Livro de Atos. Capítulo 14. Olha, pessoal. Escute. 2 homens comprometidos com a palavra estão indo em direção a uma pequena região, um interior, posso até dizer que nem Mãe do Rio. Como era o nome dessa região? Icônio. Ela fazia parte de uma série de regiões conhecidas como Galácia. O apóstolo Paulo e o seu companheiro de missão, Barnabé, põem os pés ali, não é para arrastar discípulos para si. Não é para fazer fãs para si. Não. Como diz aqui, vamos trazer para a linguagem, né? A linguagem moderna da informática, né? Não é para que a população dê like. Não. Ele leva a mensagem da cruz, o evangelho que pode salvar e tem poder de salvar o perdido do abismo, de libertar das cadeias. A mensagem da cruz. E assim que ele põe os pés ali, juntamente com Barnabé, ele é convidado para dar uma palavra na sinagoga. O que era a sinagoga? Era onde se reuniam os judeus que confiavam na lei para ser justificado e gregos que se converteram ao judaísmo. A fé deles, dessas pessoas, é de que através da lei eles serão justificados.
Mas a mensagem da graça, como um farol, vai brilhar naquele lugar. Através dos lábios do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo proclama a mensagem da graça. Escute, porque isso não é apenas informação, mas serve também como edificação e alerta de Deus. E o que o apóstolo Paulo anuncia? A mensagem da graça. E essa mensagem tem a aprovação do alto. De que maneira? Prodígios e milagres são operados pelas mãos desses 2 discípulos. E o que diz essa mensagem que nos é útil para o nosso século, para você e para mim? A lei, como guardar sábado, seguir as diretrizes, a lei já cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito? Primeiro, denunciar que você e eu somos pecadores, transgressores, e necessitamos de um substituto, de um representante. E esse substituto e representante é Cristo, e Ele já fez o que nós não conseguimos fazer: cumprir a lei. É verdade ou não? Quem foi a única pessoa, ser humano, que passou na vida terrena por 33 anos cumprindo a tábua dos 10 mandamentos à risca? Jesus. Qual a finalidade dele cumprir essa lei? Para que viesse ser acreditado na sua vida. Para que você saísse do estado de culpado e se tornasse justificado. Repito, está incluso guardar sábado, né? E o que acontece? Esse representante imaculado, santo, puro, ele foi até o ápice, completando o seu ministério. E qual foi o ápice? Pendurado entre 2 criminosos, ele recebe a sobrecarga pesada da cólera, da ira de Deus, em teu lugar e em meu lugar, por causa do nosso castigo, de não conseguirmos cumprir a lei. E todas essas benécias agora estão ao seu dispor e ao meu. E era o que foi o que o apóstolo Paulo pregou. Mensagem da graça. Não é pela lei, mas é pela graça em Cristo que você encontrará em paz com Deus, será justificado. Quer ver? Vejamos aqui, ó. Vejamos. Ele diz então aqui em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé entraram juntos. Juntos já diz, ó, crente que quer fazer a obra de Deus tem que estar em unidade, junto. Amém? O propósito de Satanás é dividir o reino, né? Dividir. Mas aquele que tem um foco na obra, ele caminha junto. Aí eles falaram de tal modo que grande multidão se converteu. Aqueles que estavam pondo a fé na lei, brilhou a luz e eles saíram da lei e foram para a graça. Né? Agora, olha só o que é lindo. No versículo 3. E demoraram-se ali muito tempo. O Senhor confirmava a palavra da sua graça. Ó, não é a palavra da lei, a palavra da sua graça. Concedendo o quê? Concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Uma concessão que foi dada àqueles 2 discípulos para que das suas mãos saíssem virtudes, poderes miraculosos. E qual é o propósito dos milagres? Para que aquele povo visse que aqueles homens não estão ali de modo autônomo, mas tem a aprovação de Deus e a mensagem que eles proclamam também, que é a mensagem da graça. Não é pela lei, mas é pela graça que tu te encontrarás salvo em Cristo Jesus. Aí, ó, vou ser bem resumido. Aí o apóstolo Paulo faz a obra, aí segue viagem, né? Aí olha só o que vai acontecer. Alguns, como acontece ainda hoje, né? Os crentes novos convertidos, né? Aí vem aquelas pessoas infiltradas, não, tem algum equívoco aí. Não é apenas ter fé em Jesus, é fé em Jesus e mais a lei. Você tem que guardar o sábado. Olha, você tem que guardar o sábado e seguir as diretrizes da nossa profetisa, a profetisa Ellen White. Aí o apóstolo, claro, naquele tempo não havia o Ellen White, né? Mas
houve essa sedução, né? Não é só seguir a graça, não. Você tem que guardar a lei. Aí o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Gálatas, que dali, né, a dica do conteúdo da mensagem que ele pregou. E o que é que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2? Ninguém será justificado obedecendo a tábua dos 10 mandamentos. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Olha aqui, ó, Gálatas, esse era o conteúdo da mensagem da graça que ele pregou ali. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 16. O homem não é justificado por obedecer à lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pois, por obedecer à lei, ninguém, absolutamente ninguém, será justificado. Ninguém será salvo. Aí, ó, eu vou tentar finalizar aqui. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo está irritado. Ele está irritado. Foi tão difícil plantar aquela igreja, tão difícil aquela obra missionária. Aí olha o que ele diz no capítulo 3. Essas pessoas que abriram mão da graça e agora estão tentando, pelo esforço humano, guardar a lei, guardar sábado, para se encontrar no estado de justo. Olha o que ele diz aqui, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos. O que é insensato? Te falta juízo? Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, em cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Sabe o que a palavra fascinou aqui, no grego? O apóstolo Paulo está dizendo, quem vos enfeitiçou? Isso é a você, isso aqui é uma mensagem a você, que antes estava na graça, a sua fé e a sua justificação é em Cristo Jesus, e alguém lhe persuadiu através de estudos que não era apenas a graça, mas que você tinha que guardar o sábado e seguir a lei. Você está incluso nesse discurso do apóstolo Paulo, na mensagem dele. Quem vos enfeitiçou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. É porque quando o apóstolo Paulo pregou naquele lugar, ele estava expondo o Cristo crucificado, para que as pessoas olhassem para Cristo e fossem salvos. Aí olha aqui, pessoal. Olha o que ele diz aqui. No capítulo 3, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Aquelas pessoas, elas passaram por aflição, por perseguição, por abandonar a doutrina da lei para abraçar a graça. E você? A pergunta continua quando? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Você estava na graça, você passou por momentos tão difíceis para se firmar em Jesus, você foi perseguido, você sofreu injúria, calúnia, aflição e tribulação, por crer no dom de línguas, crer na profecia, crer na mensagem da cruz. E agora você está saindo da graça para abraçar a lei, para seguir a doutrina sabática. Aí as escrituras fazem essa pergunta, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Aí o apóstolo Paulo lembra que quando ele esteve lá, o Senhor, ele deu autenticidade à mensagem da graça com operações de prodígio. Quer ver? Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz por vocês obedecerem à lei ou pela pregação na fé em Jesus? Ele está fazendo aquele povo recordar que eles receberam o Espírito Santo. Houve a operação de prodígios, milagres, resultado não deles obedecerem à lei, guardando o sábado, etc. Mas por eles ter posto o coração na doce graça. E quem é a doce graça? Jesus. Jesus. Essa mensagem também é útil para você que confia de que as tuas boas obras, de que você sendo gentil, na tua partida você vai encontrar as portas do céu abertas e você adentrará. Não. Ninguém será salvo senão passando por Jesus. Por Jesus. Amém? Por isso eu finalizo assim. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irás entrar
no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Escute. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Meu dever é anunciar. A responsabilidade é sua. Se você que está na graça e depois vai terminar a vida confiando de que vai se encontrar salvo, guardando o sábado, guardando a lei, triste fim para você. Você vai se encontrar culpado, réu, condenado ao inferno. A lei foi abolida? Não, ela está aí. Mas a porta da graça também está ao teu dispor. Você escolhe. Lei ou a graça? Eu escolhi a graça. Doce graça de Jesus. Amém? Bora para vocês. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Abre os olhos das almas cegas. Liberta, transforma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Ele toda a glória. Todas as honras religiosas. Louvor, domínio e poder.